Você já ouviu falar que Barrabás também se chamava Jesus? Parece estranho, né? Mas isso está no texto sagrado. Vamos para mais um Aletheia Cast, em busca da verdade à luz das Escrituras. Olá, bem-vindo a mais um Aletheia Cast, em busca da verdade à luz das Escrituras. E hoje com uma passagem um tanto curiosa. Quando nós lemos o texto em português, nos relatos da crucificação e da condenação de Jesus, em nenhum momento nós encontramos a menção Jesus Barrabás. Encontramos sim a expressão dizendo: a quem vocês querem que eu soltem? A Jesus, chamado Cristo, ou a Barrabás? Mas será que nós temos então algum texto nos seus manuscritos ou nos diversos manuscritos que fale também que Barrabás se chamava Jesus? É isso que nós iremos então descobrir. Quando nós lemos Mateus capítulo 27, a partir do versículo 15, vamos para o versículo 15. Diz assim: por ocasião da festa, era comum ou costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Nas traduções nós só encontramos Barrabás, mas quando nós olhamos em alguns manuscritos, encontramos Jesus Barrabás ou Jesus Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual destes vocês querem que lhe solte? O Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Olha que interessante, que curioso. E aí você se pergunta, por que então nós não encontramos isso com facilidade ou não encontramos em algumas traduções para português? De fato, esse é um texto e uma passagem um tanto quanto complexa quando você vai analisar. Porque a expressão Jesus Barrabás, ou o termo, o nome Jesus, aplicado a Barrabás, não se encontra nos melhores nem nos principais manuscritos, mas aparece em alguns manuscritos. Sabemos que existem vários manuscritos do Novo Testamento e que não é diferente com relação ao texto de Mateus. Mas o que me chama a atenção é que mesmo nos manuscritos onde eles aparecem, e utilizando aqui inclusive de alguns textos que trazem nos originais essa afirmação, enquanto outros não trazem, essa expressão Jesus, o termo Jesus aplicado a Barrabás, nós somos levados então a pensar, será que Barrabás se chamava Jesus? E aí eu fico pensando naquela pergunta quando Pilatos faz: a quem vocês querem que eu solte? A Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Qual Jesus vocês escolhem? De fato, se nós olharmos para o texto com atenção, nós vamos entender que haviam 3 cruzes preparadas para aquele momento. 3 ladrões iam ser crucificados. É provável que um desses ladrões, na qual a cruz serviu para crucificar Jesus, fosse Barrabás. Fosse o próprio Jesus Barrabás, podemos assim dizer. E a multidão, então, tendo que optar, tendo que escolher, em fúria e levada e induzida pelos seus líderes, ao invés de clamar por Jesus ou Cristo, escolhe o Barrabás ou Jesus Barrabás. Nós não podemos fechar a questão acerca dessa passagem. Não é possível você dizer, sim, era Jesus Barrabás o nome dele, porque nos melhores manuscritos não aparece o nome Jesus. Mas também não podemos dizer e fechar a questão dizendo, não, era apenas Barrabás. Isso aqui foi uma adição em alguns manuscritos. Nós não conseguimos afirmar isso. Mas a despeito do termo Jesus, ou da palavra Jesus, o nome Jesus apareceu ou não para Barrabás, nós precisamos ser levados ao seguinte entendimento. Os homens precisavam fazer uma escolha e foram postos para escolherem. A multidão foi induzida pelos seus líderes. E os líderes conduziram a multidão para escolher o ladrão que deveria ir para aquela cruz e rejeitar o Cristo. Mas ao rejeitar aquele Jesus chamado Cristo, o Messias,
eles não apenas estavam rejeitando um homem, mas estavam rejeitando a própria oferta de salvação e graça que Deus estava dando. A cruz era necessária e ele precisou ir para a cruz. Não foi para a cruz por causa da rejeição dos homens, mas foi para a cruz porque, ao ir para a cruz, ele transformaria aqueles homens opositores agora em amigos de Deus, famílias de Deus. Quando Jesus então vai para a cruz, nós somos conduzidos a esse entendimento. Jesus vai para a cruz porque aqueles que eram seus o rejeitaram. Veio para o que eram seus e os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos creram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E é exatamente pela rejeição de uns que levaram Jesus até a cruz para ser crucificado no lugar do ladrão Barrabás, na cruz que estava preparada para ele, é que hoje nós temos a oferta de graça e de salvação, para que Deus possa, ao virar as costas para o seu Filho na cruz, virar a sua face graciosa para nós e dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso do seu Senhor. É na cruz, então, naquele que seria um marco de maior escândalo, derrota e fracasso, que Deus transforma aquele símbolo tão negativo no símbolo mais poderoso que nós podemos experimentar. Pois é na cruz que há a vitória, a vida e triunfo sobre a morte. É na cruz que Deus se reconcilia com os homens e os homens são agora colocados novamente na presença e na comunhão de Deus. É dado a eles agora o acesso ao Pai, pois quando Jesus morre, o véu se rasga de cima a baixo, o véu que ficava lá no templo, que impedia a passagem de qualquer pessoa e o acesso de qualquer pessoa à presença de Deus. O véu que simbolizava essa separação. E agora não há mais. Porque na cruz, ao ser humilhado, ao tomar a forma de homem, ao ser homem, e a vir ao estado mais humilhante que ele poderia experimentar, Deus o colocou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A despeito da indiferença dos homens, a despeito do erro na escolha dos homens, da rejeição, Deus permaneceu fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, quando nós olhamos esse texto, essa passagem, vemos que muitas vezes escolhas erradas não necessariamente significam ou decretam o fim de uma pessoa. Deus é capaz de transformar decisões ruins e se valer dessas situações para trazer lições, aprendizados e bênçãos sobre a vida dos homens. Mas isso só é possível quando nós olhamos e observamos o exemplo de um dos ladrões que estavam na cruz, quando disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Enquanto o outro xingava e rejeitava e zombava de Cristo, houve alguém que, apesar das suas escolhas erradas, em um último momento, conseguiu tomar uma decisão certa, reconhecendo os seus erros, clamando por misericórdia e alcançando graça. Que o Senhor te abençoe e que você possa, então, aprender bastante que todos os dias nós somos chamados a sempre escolher e optar em fazer a vontade, em seguir e em servir a Jesus, chamado o Cristo. Bem, se você gostou desse podcast, então deixa teu like como forma de gratidão. Nós ficaremos muito felizes e mais ainda entusiasmados em continuar produzindo conteúdos de qualidade e com relevância. Mas não deixe de compartilhar com outras pessoas. Se aquilo que você acha bom, então é importante que você também compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito, não esqueça, se inscreve no nosso canal e deixa teu comentário. Quando foi ou se existiu algum momento que você já ouviu falar que o Barrabás era chamado também de Jesus, ou se essa é a primeira vez, deixa teu comentário aí nesse vídeo para que a gente possa estar interagindo. Muito obrigado pela sua participação, Deus abençoe você e até o próximo Aletheia Cast, em busca da verdade à luz das Escrituras.